Então, se Eu quiser queria... cobertura oficial, por favor. Obrigado. Tá bom. Eu queria agradecer ao Renato a disponibilidade do tempo dele para estar batendo esse papo com a gente, falando sobre as linhas de crédito, muito importante para a gente nesse momento, onde a gente, em alguns setores, você vê a economia indo bem, em alguns setores não indo bem, a gente não sabe como isso vai caminhar até o final do ano, a gente diz aqui dentro das empresas, cada semana é semana, cada dia é cada dia, não dá para você fazer uma previsão, você não consegue fazer uma previsão, e nós temos que entender quais as linhas disponíveis para a gente, o que a gente pode usar para que a gente consiga passar por essa pandemia, por essa crise toda e sobrevivemos e saímos lá na frente mais forte para enfrentar o que está por vir aí ainda. Então, Renato, e aos participantes, muito obrigado por vocês. Eu sei que é um assunto bastante rico e que vai gerar talvez bastante perguntas e a gente estamos aqui para ouvi-lo e entender um pouquinho melhor sobre isso. Obrigado aí da sua presença e vamos lá, vamos Tá bom. entender tudo isso. Tá joia. Obrigado pelo convite, Neto. Eu fiz uma apresentação, na verdade ela é a mesma apresentação, só que atualizada, que eu já tinha feito na webinar de crédito lá na Fiesp. Eu estou com o Damasceno. O Damasceno está cuidando da central de crédito, ele vai falar disso mais no final. A apresentação ela é extensa, mas ela é extensa. Eu vou pular algumas lâminas, mas como vai ficar com vocês, é para que ela sirva de ponto de consulta, entendeu? Ah, não entendi, o cara vai lá, volta, dá uma olhada. Se tiver dúvida, liga para a gente, você entra no site da central de crédito, tira a dúvida, enfim. E essa apresentação, ela sintetiza como a gente tem atuado, né? A gente tem, eu estava dizendo há pouco, a gente tem atuado desde a ponta, né? Com a central de crédito, Damasceno atendendo centenas de empresas, tá certo? Até e pegando essas informações das empresas na ponta, a realidade, o dia a dia, a relação com o banco, os casos. Pô, a gente falou certamente com mais de 1.000 empresas, entre as que entraram com contato com a central de crédito, que a gente telefonou, enfim. Então, isso traz para a gente um conjunto, uma massa de... E estamos fazendo pesquisa toda semana, toda quinzena, se você pretende buscar crédito, se não, quais são os problemas e tal. Então, isso traz um conjunto de informações para a gente capaz de qualificar a nossa interlocução, tanto com o governo, com o executivo, quanto com o legislativo, né? Quer dizer, fazendo proposta de emenda, fazendo proposta de e tal, né? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Então, vamos lá. Deixa eu falar um pouco de conjuntura, né? Porque não tem como a gente desassociar a história do crédito da conjuntura. E a previsão do Boletim Focus, a mais recente, o PIB do Brasil tendo uma redução em torno de 6,1, segundo o Focus, e 9,1, segundo o FMI, né? O desemprego pode chegar até 16 milhões, relativamente a 11 milhões, que foi em 2019. Então, 60% de crescimento. É uma coisa bem pesada, né? O mundo inteiro em crise, América Latina 7,2, enfim, Estados Unidos também 6,1, quer dizer, então realmente o negócio teve proporções catastróficas, né? Nas indústrias, a gente fez uma pesquisa mais ou menos no começo, com 457 indústrias, entre 9 e 14 de abril. O resumo dessa ópera que está escrito nessa lâmina é o seguinte: o que acontece? A maioria das empresas não teria dinheiro, não teve novos pedidos no período, não conseguiram renegociar a postergação de pagamento e tiveram pressão dos fornecedores. Por quê? No miolo das cadeias, você tem pequenas e médias indústrias. E, normalmente, para vender, eu estou enfrentando um atacadista, uma grande empresa, como cliente, e como fornecedor, normalmente são grandes empresas fornecendo. Isso acaba gerando um sanduichamento clássico das médias e pequenas indústrias, mas muito mais grave, obviamente, na pandemia, porque as médias e pequenas perdem o poder de barganha, né? Então, todo mundo precisava de capital de giro, porque não tinha pedido de um lado, tinha pressão para receber do fornecedor, e uma estimativa média de 43% de necessidade de capital de giro. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: isso começou a
a nos dar, digamos, lá em abril, a gente já sabia que ia ter crise de crédito, mas a dar algumas condições de contorno para o conjunto das nossas proposições. Uma outra pesquisa que a gente fez de crédito, as demandas eram essas: 43% para capital de giro, 18% para renegociação de dívida, 17% para antecipação de recebíveis, 13% para suspensão de pagamento e 8% para renegociação de dívida com dinheiro novo. Na verdade, é tudo capital de giro, só muda o nome, tá certo? Só muda o apelido, mas não tem nada de investimento, mudam as modalidades de capital de giro, mas é tudo giro, dado esse estrangulamento que teve nas indústrias, né? O que o Banco Central fez bem no comecinho? Ele teve medidas de aumento de liquidez, e eu acho que é importante, né, tu dar esse pano de fundo aí, desde as medidas do Banco Central até chegar no Ministério da Economia, nos bancos e tal. 1 trilhão e 200 bilhões de aumento de liquidez, liberação de capital de 3 trilhões e 200 bilhões, tudo isso, digamos, com o objetivo de aumentar, digamos, tirar restrições aos bancos no aumento da oferta de crédito. De fato, houve um aumentozinho, mas a gente divide essa lâmina em duas partes. Aqui eu tenho o saldo do crédito até maio de 2020. Saldo é o estoque de crédito. A gente que trabalha em indústria, estoque e fluxo. Isso aqui é o estoque, né? É quanto eu tenho de todas as operações contratadas até a data dos vencimentos rodando no mercado. Estou pagando, etc. e tal. Então, o saldo de crédito, ele teve um crescimento de 9,1%, por exemplo, nas grandes empresas, de março em relação a fevereiro, aqui está anotado em vermelho, né? Veja, e depois, nas pequenas, já em maio, a última linha, né? Ele teve um crescimento só de 0,3% nas micro, pequenas e médias e de 0,9% nas grandes. A margem de contribuição, quer dizer, do quanto que eu peguei de crédito em cada aporte, as grandes pegaram 85% dessa movimentação do saldo de crédito, né? Uma coisa absolutamente concentrada que se refletiu no share. O share para as grandes empresas é de 64%, micro, pequenas e médias 36%, tá certo? Lembrando o seguinte, observa, eu tenho aqui no saldo, vamos ver a terceira coluna, no total, saldo em bilhões, né? Eu tenho, em março, 1 trilhão 530, em fevereiro, 1.444, 1 trilhão, né? Em março, 1 trilhão 536, em abril, 1.556, em maio, 1.567. Ou seja, de março para fevereiro eu tive um pico, né? E depois eu estabilizei. Por quê? O que foi isso? Foram as grandes empresas limpando o mercado. Sabe assim, quando começou a pandemia, que as pessoas foram no supermercado comprar água e papel higiênico e acharam que ia faltar, foi o que as grandes empresas fizeram com crédito. Elas foram nos bancos e tomaram e concentraram isso. E o fluxo também. O fluxo é concessão mensal, né? Ele vai de 140 para 224 em março, depois em maio ele volta para 143. Ou seja, o movimento do fluxo de crédito é similar ao do saldo, tá certo? A diferença é que tem uma queda em relação ao mês anterior. Não tem lá no saldo, porque no saldo eu tenho todas as operações. Bom, por que eu estou mostrando tudo isso? Para dizer que as grandes pegaram, tanto no saldo quanto no fluxo, e isso fez o que você tem ouvido da Febraban, né? A redução do spread, aí eu tenho capital de giro até 365 dias e capital de giro superior a 365 dias, repara que caiu, tanto no fluxo, né? Que são as concessões, quanto na carteira. Então, caiu nas duas modalidades de linha e no estoque e no fluxo. Por quê? Porque eu estou emprestando dinheiro para quem não precisa, tá certo? As grandes empresas têm garantias, elas simplesmente foram se provisionar. Esse dinheiro não chegou nas micro, pequenas e médias. E não chegou, muito menos chegou esse spread. Mas como o cálculo do spread é na média, os bancos têm dito, mas o spread caiu. Caiu porque as grandes foram pegar crédito, não tinha outra alternativa. Só para ajudar vocês a explicar, quando vocês ouvem falar isso, os economistas, o spread caiu, tal, caiu porque as grandes tomaram. Pronto, é seleção adversa. Bom, agora isso aqui é uma coisa assim, que eu sempre gosto de mostrar, que ele rompe um pouco com a lógica de médias e pequenas empresas, quando a gente pensa em indústria como se fosse comércio e serviço. Indústria é diferente, né? Eu falei, indústria é mais sofisticada.
A indústria requer mais investimento, tem barreira à entrada, né? Para vocês verem como é que são os níveis de concentração. A primeira coluna, da esquerda para a direita, naturalmente, eu tenho portes e a receita anual, até 360 mil e de 360 a 10,1 milhões. A receita média anual por empresa, nesse segmento, é de 2,3 milhões. Nesse segmento, eu tenho 26% do emprego, eu tenho 25% do salário, eu tenho 6%, 5,9%, do PIB industrial. E eu tenho um monte de programa de financiamento. Tenho projeto, tenho BNDES Crédito Pequenas Empresas, tenho o Pronamp, vamos falar de todos eles. Tem o programa da folha de pagamento, eu tenho um monte. Eu estou falando de 25% do emprego, 25% do emprego. Bom, quando eu estou falando acima de 10 milhões até 109, entre 10 milhões, está em vermelho, e 109, eu tenho uma receita média anual de 34 milhões, eu tenho 29% do emprego. Ou seja, nessa faixa de faturamento, eu tenho mais emprego, né? E quase o mesmo salário que eu tenho na faixa anterior, entre 360 e 10 milhões. Né? E o que eu tenho para esse público aqui? Eu, malemar, eu vou ter o PEAC, que é esse do FGI que a gente vai falar na frente, e tem o BNDES Pequenas Empresas, que vai até 300 milhões. Né? Muito por insistência nossa. Então, assim, e aí tem das grandes, acima de 109, eu tenho 44,8% do emprego, 52% do salário, tá certo? E 76% quase do PIB industrial. O Brasil tem uma estrutura muito concentrada. Aqui eu tenho o crédito pequenas empresas também, até 300 milhões, né? Pelo menos até lá eu chego. E algumas medidas do Banco Central de debêntures, né? E algumas linhas setoriais. Então, essa lâmina para dizer o seguinte, olha, esse segmento em vermelho, que é onde estão predominantemente as médias indústrias, não tem, de forma adequada, segundo a importância que possuem, políticas de crédito que lhes sirvam. São escassos os produtos para esse público. Tá? Bom, quais foram as principais medidas aí tomadas na época da crise? Tá certo? Bom, tem a FEBRABAN, né, que foi uma das primeiras, que ela prorrogou o pagamento dos empréstimos. Ela postergou, na verdade. Ela suspendeu por 3 meses para incorporar, com o mesmo juro, com a mesma coisa, incorporar mais 3 ao final da tua operação inicialmente prevista. Isso foi uma das coisas que a FEBRABAN fez. Teve, por parte do governo, a suspensão das CNDs. Né? Isso, Neto, a gente pedia quase que a cada 3 dias, entendeu? Todas as reuniões que eu participei, com o Carlos da Costa, com o Ministério da Economia, e o presidente Paulo Scaff com o Guedes, né? e com o presidente da República, né? A gente insistia nessa questão, porque isso era uma grande trava à oferta de crédito. Né? Qualquer crédito que está sendo discutido, seja do BNDES, seja garantido pelo FGO, que eu vou falar na frente, seja garantido pelo FGI, são recursos públicos, recursos do Tesouro, e com a ausência de CND era impossível obtê-los. Então, essa suspensão da CND vale para o acesso a crédito, e foi uma medida muito importante, que demandou até uma emenda constitucional, que aí se tem 2 aí, que era parte do INSS. O INSS era uma restrição à suspensão da CND, teve que fazer uma emenda constitucional para que isso pudesse ser contemplado, né? No estado de emergência, até 31/12. E as outras documentações no item 1 da MP 958 é até 30 de setembro, tá? Que é esse conjunto de documentos. E em março, a Receita prorrogou por 90 dias a validade de quem tem CND, né? Agora, em 13 de julho, ampliou o prazo de validade por mais 30 dias. Então, dependendo da data que você tinha CND, isso não é para crédito, é para qualquer coisa, foi prorrogada por 120 dias. Para crédito, CND não é restrição, conforme aquelas datas que a gente viu na lâmina anterior. Bom, essa emenda, ainda na emenda constitucional PEC da Guerra, que chama, né, a 106, o Banco Central desenvolveu uma medida que permite comprar títulos para garantir a liquidez do mercado. É lançamento de debêntures feitas por o Tesouro e empresas privadas iam emitir. Essas operações seriam feitas pela B3, que é a Bolsa de Valores, e a antiga
BMF e tal, né? E é uma debênture, isso tem um preço do mercado, o Banco Central seria o garantidor disso. O problema é que eles falaram que isso é para pequena empresa e tal, né? Faturamento até 300 milhões, mas tem que ter uma classificação BB ou superior por pelo menos uma das 3 maiores agências internacionais de risco, né? Standard & Poor's, Fitch e Moody's, quer dizer, não dá. Então, assim, esse instrumento ele pode até ser interessante para grandes empresas, para médias e pequenas, sem chance. Não funciona e a gente avisou, né? Outra coisa que eles fizeram, isso é mais recente, foi 23 de junho, também do Banco Central, são medidas para estimular os bancos a operarem com os depósitos compulsórios. Então, como é que é hoje? Hoje o banco tem o depósito caderneta de poupança de 1 bilhão, vai. Hoje ele é obrigado a recolher 20% de compulsório. A esses 200 milhões, né, compulsório, bom, para quem não sabe, é uma forma do Banco Central gerir a capacidade de liquidez da economia, tá? Ele enxuga ou aumenta a liquidez, é isso. Grosso modo é isso. Além da estabilidade do sistema bancário, né? Bom, então vamos lá. 1 bilhão, 20% é para compulsório, isso dá 200 milhões, né? Que é 20% de 1 bilhão, vai render TR mais 3. O que eles fizeram? Que é uma medida inteligente, interessante. De novo, o banco recebe 1 bilhão, 20% é para compulsório, 200 milhões. Aí vamos pela perninha de cima. Se ele emprestar para micro e pequenas empresas acima de 10%, por exemplo, né? 10% de 200 é 20, se ele emprestar 21, os 179 milhões, que é 200 menos 21, 200 menos 21, 179, vai render TR mais 3, tá certo? É uma forma de estimular ele emprestar a esses acima de 10%. Se ele emprestar abaixo de 10%, então, em vez de 20, ele empresta 19, vai dar 181, que é 200 menos 19. Destes 181, 30% eu não vou remunerar, vai ficar parado no banco sem ganhar nada, né? E só remunero 70%. Então, com isso, eu estou premiando os bancos que emprestam mais. Veja, de novo, o que o cara... A medida é interessante, eu lamento que ela tenha validade até dezembro, né? Até dezembro, só para vocês verem aqui a medida de novo, mas os bancos talvez prefiram não ganhar nada do que emprestar nessa altura do campeonato, né? Enfim, vamos em frente. O IOF, né? Que permanece zerada a alíquota até 2 de outubro, né? É uma medida recente. E agora, vamos falar das linhas mesmo, propriamente ditas. Já falei das medidas de liquidez do Banco Central, da evolução do crédito no agregado, vamos falar das linhas propriamente ditas. Nós fizemos 2 pesquisas com relação ao BNDES. Uma com 462 empresas e outra com 248. Aqui dá percepção que as empresas têm do BNDES, né? Que o BNDES é melhor em taxa de juros, prazo e carência, né? Em relação aos outros bancos, tá vendo? É melhor igual pior, é melhor igual pior que os outros bancos. Acham que é melhor, tá certo? Mas que é pior em documentação e garantias, né? E tinha também a questão da exigência da CND. Então, as condições são melhores, o problema é o acesso. Bom, quais são as razões que os bancos usaram, na verdade, para negar crédito do BNDES? Primeiro, o banco não tem instruções para operar a linha. Olha, vejam que caiu, né? Do dia 22 de abril para o dia 1º de junho. Foi de 27 para 18, né? Caiu porque no primeiro dia o cara até pode não ter instrução. Agora, no terceiro dia, se ele continuar falando isso, é mentira. Não acreditem. É postergação, é enrolação, é embarrigar, é pedalar. É o nome que vocês quiserem dar, né? A mesma coisa é desconhecimento da linha. É desculpa, né? Débitos tributários. Débitos tributários não tem nada a ver, porque ele estaria incluído na questão da CND. Então, também não é desculpa. Exigência de CND. Observem que aumentou de 5 para 12. Está errado. Não pode ser mais restrição para recurso do BNDES. E a exigência de garantias, esse até ok. O que pode, digamos, pegar é se tiver, mas vejam que é o valor bem baixo. Aqui na pesquisa, mas com o Damasceno não, ele vai falar sobre isso depois. Anotações em mirô de crédito, tá? Serasa, enfim, aquele outro lá que eu sempre esqueço o nome. Se o cara tem problemas ali, aí o banco tem uma razão para negar. Essas que estão em vermelho não são razão do ponto de vista legal, tá? O que foi mais demandado no BNDES? Crédito pequenas empresas, que é o pequenas e médias, o cartão
e a suspensão de contratos. São as medidas que o BNDES implementou. Aqui, olha, eu tenho, não se assustem, calma, como é que calcula a TLP, é uma daquelas lâminas que eu vou deixar para vocês, mas não vou, é uma regra muito parecida para quem tem tesouro direto, ou já fez, é NTNB mais prêmio de risco, no fundo é isso que a gente está falando, o que importa é aqui a taxa, olha lá, em vermelho, o BNDES pode ser financiado por TLP, que em 2021 vai ser em torno de 5,81%, em 2020, que eu esqueci de falar, 2020, em torno de 3,8%, em 2022 em diante, em torno de 5,56%. Quando eu somo o spread do BNDES, que é de 1,25%, mais o do agente, que varia entre 3 e 8%, isso pode chegar a 13% em 2020, 15% em 2021 e 15,8% em 2022 em diante. A TLP é uma taxa pós-fixada. Então, muitas empresas, assim como a Selic, então muitas empresas, elas preferem fazer a TFB, taxa fixa, né? Por quê? Porque é pré-fixada, né? Então, é bom que vocês saibam que tem a modalidade TLP, a modalidade TFB e a modalidade e a Selic em algumas linhas. O que é preciso observar é que a TLP tem uma volatilidade implícita ao índice de inflação, tá certo? E a TFB é fixa. Então, vocês têm que, na hora de pegar o dinheiro, fazer as contas direitinho, casar com o seu fluxo de caixa esperado mais adiante para ver o que cabe no financiamento, né? Bom, então uma das medidas do BNDES foi renegociação das dívidas, foram 30 bilhões de financiamento do banco, do BNDES, 30 bilhões, para 19 para operações diretas e 11 para indiretas. A vigência vai até 30 de setembro. Eles fizeram igual a Febraban, como eu já falei, eles suspenderam as prestações de abril e setembro, tá certo? E esse período eles vão jogar para frente, incorporar no final, mas com a mesma taxa de juro, não ficou nada mais barato, quer dizer, não tem perda de dinheiro o BNDES. Eu só estou empurrando para pagar no final da operação, como na Febraban, tá? Essa operação do BNDES, ela movimentou em operações diretas 6,7 bilhões e nas indiretas 3,3, né? E utilizou 35% do que eles haviam previsto nas diretas e 30% nas indiretas e, na média, os 33,3%. Bom, ainda tem 19 bilhões e 11 até 30 de setembro, se alguém tiver financiamento do BNDES, ia negociar. A gente queria, por isso que eu falei parcialmente atendido aí, a nossa proposta era de renegociar e empurrar com juros bem menores. Não com juros na contratação, com juro tal como Selic agora, para reduzir o encargo para a empresa, mas não é sempre que a gente ganha, né? Bom, tem uma linha aqui para a saúde, que eu acho que não é o caso de vocês, eu vou deixar aí, tá certo? Para leitos e tal, tá aí para quem quiser depois ver se tiver algum interesse. Tem uma outra para a saúde, também para capital de giro, para cooperativas, empresários ligados à saúde. A anterior é para fabricantes de coisas ligadas à saúde, também está aí todas as informações para quem tiver curiosidade de ver depois. Essa é uma operação direta com o BNDES, não tem banco. Tem o sucro alcooleiro, que eu creio não seja o caso aqui também, mas estão aí as condições, uma parte entra o banco, outra parte vai entrar o BNDES para financiar o estoque de álcool, que eles estavam com muito problema disso. Esse foi um pleito da Fiesp, que o pessoal de açúcar e álcool fez para a gente e o banco aprovou. O BNDES Par, que eles vão aportar recursos em fundos de FDICs para potencializar essa modalidade de financiamento que são as FDICs, o desconto de duplicata, enfim, mas está muito caro. A gente tem falado com eles da necessidade e dos mecanismos para reduzir esse custo, que vai dar 60% ao ano, quer dizer, melhor não fazer, né? Tem o BNDES Cadeias Produtivas. Esse aqui é o seguinte, ó. Esse eu vou parar um pouco mais, eu vou explicar para vocês o seguinte. Não tem banco aqui, né, Tu? São grandes empresas que, eventualmente, estejam na cadeia de vocês. Pode ser no comércio, pode ser no fornecimento, né? Pode ser o fornecedor, pode ser um grande cliente. Grandes empresas que tomam crédito a partir de 10 milhões até 200 milhões. A taxa é Selic mais o BNDES, mais o risco conforme a empresa que tomou o crédito. Tá certo? Vamos lá. Petrobras tomou o crédito e vai repassar esse recurso para os seus fornecedores. O risco dela é baixo, né? Então, prazo de até 60... E o risco é dela, se o fornecedor não pagar, né? O prazo é até 60 meses, carência de 24, com prazo de utilização por 12 meses, é negociado com cada empresa âncora,
a vigência até 30 de setembro. Né? O custo dessa operação, aqui tem o exemplo, lá em vermelho, lá embaixo, pode ser em torno de 4,5% ao ano, é um custo bem legal. A gente, né, está procurando, tem procurado empresas âncora para essa modalidade. Se vocês tiverem alguma, a gente pode facilitar a interlocução com o BNDES para fazer esse tipo de operação. Tá? Bom, Renato. Oi. Nesse caso, depois com o Zé também, se for possível a gente poder sentar e entender melhor essa linha, ver como é que ela funciona, fazer um material específico para divulgar para as grandes empresas que nós temos no nosso setor, seria interessante, viu? Essa é a ideia. Para a gente poder divulgar isso para algumas empresas que possam tomar esse crédito, né? Claro, eu acho até que a gente consegue, dá para fazer um material mais detalhado, certamente, mas a gente consegue marcar uma reunião com alguém do BNDES que cuida desse programa aí, tá certo? Perfeito, então, perfeito. A ideia aqui, Neto, é a gente... todo mundo é industrial aqui. Isso aqui é um mostruário, tá certo? Tá. E depois a gente simplifica. Eu quero esse aqui, né? Então tá. Mas ela tem uma taxa extremamente boa aí, né? É isso aí. E por que a taxa é pequena? Porque essa taxa se baseia no nível de confiança que a empresa âncora tem com sua rede de clientes ou fornecedores. Que a gente tem uma questão de assimetria de informação. O cara sabe quem é bom e quem é ruim, para quem dá para emprestar, para quem não dá. E outra, ele vai ter recebível dele em algum momento nessa relação. Entendeu? Então, se ele não paga, ele também não paga. E assim vai. Então, assim, se precisar de mais detalhes dessa linha, a gente marca com o BNDES, detalha, não tem problema nenhum. Tá? Vocês vão ver, tem outra que eu acho que vocês vão querer detalhe também. Vamos em... Essa aqui. Essa linha aqui, ó, BNDES Pequenas Empresas, esgotou, foi a linha disponibilizada nesse período de crise, a que mais saiu, vamos dizer assim. A primeira a terminar, 5 bilhões, que acabaram em junho, se eu não me engano, depois o Damasceno confirma, né? Acho que acabaram no comecinho de junho, né? E a gente pediu o reforço dessa linha, a gente pediu que ela contemplasse até 300 milhões. Repara, ela ia até 90, tá vendo a primeira coluna, como estava? Ela ia até 90, a gente pediu a extensão até 300, eles foram até 300, a gente pediu o aumento do limite financiável, de 10 para 70, eles fizeram. Carência e prazo, a gente achou que estava razoável, né? Ela era uma linha mais cara, ela, em torno de 13,64, agora tem a possibilidade de ser a Selic, né? Ou a TLP ou a TFB, como eu já disse, mais o spread do banco, mais o spread do BNDES. Enfim, eles botaram agora mais 5 bilhões, que vai até 31 de dezembro de 2020. É uma linha boa, com preços bastante competitivos, e eu vou mostrar para vocês aqui, por porte, no estado de São Paulo, os bancos que mais operaram, né? Então, na microempresa, isso aqui não é microindústria, é microempresa, né? O Bradesco foi o campeão das operações, com 50%, e um valor médio de desembolso de R$88 mil. Nas pequenas, novamente o Bradesco e a Desenvolve São Paulo, com mais da metade das operações, né? Somando os dois, um valor médio de 182 mil no Bradesco e 163 mil na Desenvolve São Paulo, para as pequenas. Nas médias, aí a gente tem BTG Pactual e ABCBR, que são são bancos muito diferentes, com carteira de clientes muito específica. Então, eles até são os maiores valores médios e líderes também no valor desembolsado, mas nós temos que olhar aqui o Desenvolve São Paulo e o Itaú, que foi quem liderou o desembolso nos bancos de varejo, né? Que liberaram o desembolso para médias empresas desta linha do BNDES, tá? No agregado, eu tive a liderança lá do BTG Pactual, mas eu tive a Desenvolve São Paulo com um papel importante e o Bradesco também. E repare aquilo que eu falei, Neto. Veja a dificuldade das médias empresas, tá certo? 74% desse recurso foram para as médias empresas, porque é um dos únicos não. Até enquanto não tiver PEAC e o FGI, é o único produto disponível. Exatamente, é o único que tem. Para a média empresa, pô.
Não tem mais nada. Aí os caras falam, não, vamos reduzir o limite da folha de pagamento. Isso é uma bobagem, entendeu? A gente está matando empresas com isso e destruindo empregos, né? Bom, aqui é o perfil, né, das taxas por setor. Então, a micro, na indústria de transformação, a micro teve 12,3, a pequena 13, a média 12,2, setores 12,6 de taxa de juro. De novo, é o paraíso das taxas? Não. Mas é melhor do que pagar 3% ao mês, que nem muitos bancos têm oferecido em substituição à linha do BNDES. É uma vergonha, né? Então, 12,6 dá o 1% ao mês, praticamente, né? E a indústria de transformação usou 19% dessa linha do BNDES, tá? E essa tabela ao lado, do lado direito, são as faixas de faturamento consideradas por porte para essa linha. Aqui são as explicações também para a consulta de vocês, né? Como é que eu acesso o site do BNDES, para ver os agentes financeiros que estão operando, aí tem o link, eu posso consultar para ver as taxas, é bastante transparente, quem está mais operando, esse site é bastante transparente em termos da informação, para que eu possa orientar, digamos, a minha procura no banco mais voltado para ofertar esse recurso, tá? O cartão BNDES. O cartão é o seguinte, o cartão tem sido uma grande briga nossa, mas a gente não tem sido feliz nessa briga, porque o BNDES está tirando o peso do cartão, né? Ele tem taxa de juros interessante, ele ainda está funcionando, mas eles têm preferido o BNDES, a linha anterior que eu falei, mas ainda existe o cartão. A gente gostaria que fosse turbinado o uso do cartão, mas não, eles estão muito conservadores e cautelosos com relação a isso. Tanto que só tem dado de janeiro e fevereiro do cartão, e o Bradesco foi disparado o líder na operação. A Caixa, que estava em segundo lugar, até fevereiro, ela simplesmente na crise parou de operar o cartão. E o BNDES não opera, o Banco do Brasil não opera, está vendo, zero, há 2 anos, né? Então, ainda existe, mas não tem sido um produto palatável para os bancos, vai. Finame Materiais, essa é outra linha bastante interessante. Ela não é, assim como o cartão, não é uma linha da crise, é uma linha que já existia, né? Já existe no BNDES. Para empresas nacionais, financiamento até 20 milhões por operação, com limite de 150 milhões por ano, carência de 24 meses, prazo de 84 meses com a carência, então são 60, né? 60 mais 24. Garantias são negociadas, pode ser usado o FGI que vocês têm ouvido falar, as taxas igual ao BNDES Pequenas Empresas, TLP, que é a TLP, né, taxa de longo prazo, a TFB, que é a taxa fixa ou a Selic, mais o BNDES, mais a taxa do agente financeiro, né? Essas são as taxas, não vai ter nenhuma mudança. A lista de materiais que podem ser financiados está nesse link aí em azulzinho, né? Um monte de coisas associadas a itens industrializados que são na veia do capital de giro, né? E aí eu financio, olha lá em vermelho, os últimos 6 meses, das minhas aquisições dos últimos 6 meses, e posso ir financiando até 84 meses. Eu apresento a nota fiscal para o banco, ele me repõe. É uma linha, por isso que eu falei, Neto, talvez vocês queiram, talvez a gente possa fazer uma reunião rápida com pessoas do BNDES para discutir a empresa âncora, o pequenas empresas e esse aqui, né? Que é digamos, é um desenho de linha bastante interessante. O Zé depois, o Damasceno, vai falar depois, viu, Zé? Fala do matching que a gente quer organizar, tá? Bom, a gente fez uma série de propostas para a Fiesp do BNDES, tivemos reunião com a equipe técnica do banco, falando para suspender a devolução de recursos para o Tesouro, para aumentar o funding do BNDES, para adotar Selic travada e pré-fixada para todas as linhas, para dinamizar o canal, ampliar a atuação das fintechs, enfim. Aportar recursos do FGI, e ir para o cartão, do cartão não deu certo, ampliar o BNDES Crédito para Pequenas Empresas, que isso aqui saiu, aqueles 5 bilhões a mais, a participação dos BNDES nos FDICs, mas não com aquela taxa, enfim, uma série de... Isso tudo virou um caderno, né? Um caderno de propostas de política. Algumas coisas avançaram, outras coisas estão em estudo e outras coisas não, como é o caso do cartão. Mas a gente persiste, a gente é chato. Desenvolve São Paulo também fizemos
Eles têm a linha crédito digital, micro, pequenas e médias, 81 até 10 milhões, limite de financiamento 1,5 milhão, carência de 9, prazo até 42, tem garantia do Fundo de Aval do Estado, a taxa de juros está em torno de 13,1% ao ano, né? Também montamos uma agenda para Desenvolve São Paulo, não andou muito, a gente vai retomar em breve, que é aumentar o limite de faturamento dessa linha de 10 para 80 milhões. As medidas, a Desenvolve, ela ainda estava com o sistema dela de TI, levando em conta CND e tal, então a gente falou, olha, isso não está precisando mais, né? Então, deu uma melhoradinha, mas ainda há algumas coisas a fazer, tá? Proger, bom, Proger foi anunciado em março. Nós ficamos de março até junho, eu acho, maio talvez, falando nas reuniões com o governo que o projeto não estava rodando. Finalmente, da gente falar, mandar ofício, o presidente Paulo Scarpa falar com o Guedes, o projeto começou rodando no Banco do Brasil, mas com pouco recurso para o capital de giro, né? É uma linha relativamente cara, mas numa emergência, né? Ela está, ó, tá vendo? Ela pode chegar até 17,4% ao ano, mas, veja, a gente estava discutindo R$500 mil por empresa. A gente estava discutindo o projeto no momento de asfixia das empresas, tá certo? De poucas ofertas de crédito. Então, ele só teve 1,5 bilhão de aporte, mas pode ser colocado mais 3,5, e a gente, então, tem discutido não só o aporte de mais recursos no projeto, como a redução dos juros, especialmente porque ele poderá ser coberto também com FGI, né? que dá garantia. Bom, agora começam os problemas. Financiamento da folha de pagamento. Vocês sabem que a validade era até 30 de junho de 2020. Empresas com faturamento de 360 até 10 milhões. 2 meses, ou seja, 2 folhas de faturamento, né? No limite de R$ 2.090 reais por mês e por trabalhador. O risco era de 85% do Tesouro e 15% do setor bancário, sem spread, uma taxa de 3,75 ao ano, 6 meses de carência, 36 meses para pagar, incluída a carência, né? A contrapartida era não demitir mão de obra por 2 meses, mas apontamentos em birô de créditos e de registro na adimplência são restrições que não são desculpa verdadeira. De fato, o banco pode negar o crédito por isso. E o sistema bancário deposita diretamente na conta do trabalhador. Alguns de vocês já devem ter feito esse financiamento, então sabem do que eu estou falando, da medida provisória 944. Muito bem. Ele se encerrou em 30 de junho, né? Ele só vai entrar em vigor a nova fase, que é após a aprovação da medida provisória 944. A medida foi aprovada na Câmara, ampliando o critério de elegibilidade para empresas com faturamento de até 50 milhões. Isso foi a nossa proposta, era que fosse até 100, mas conseguimos negociar que fosse até 50. E ontem o Senado modificou o que veio da Câmara, retornando para os 10 milhões, né? Então, o que a gente está trabalhando hoje à tarde é para entregar para o relator da Câmara, o deputado Zé Vitor, uma justificativa técnica, tal e qual a gente já tinha feito, nós vamos ser mais incisivos ainda agora, muito baseando a nosso argumento naquela tabela que eu mostrei lá atrás para vocês, das médias empresas, e nas pesquisas que a gente tem, que mostram que mais de 80%, vocês vão ver adiante, mais de 80% das empresas querem essa linha, né? Então, ó, a pesquisa. Não, mais de 80, não, quase 80. 78 precisam de crédito. 2 elegíveis, ou seja, de quem fatura entre 360 e 10 milhões. Tem uma pesquisa que não está aqui nessa apresentação, que a gente está fechando, essa que dá mais de 80 é para quem fatura acima de 10. Ou seja, todo mundo quer essa linha. Os motivos negados foram esses, ó. Operação negada, vão procurar outro banco, não preenche os requisitos e tal. Na primeira fase, né? Até 30 de junho. Quais foram as desculpas dos bancos? Débitos tributários estaduais e municipais. Não pode. Mentira. Débito municipal e estadual não é restrição para financiamento à folha. CND, mentira. Empresa não processa a folha de pagamento em banco. Era verdade. Na nova versão que está sendo votada na Câmara, e o Senado não mexeu nisso, não vai precisar mais. Produto é novo e não está disponível. Mentira. Banco desconhece o crédito. Mentira. Então, quando vocês forem lá no banco buscar o recurso, que é aprovar a medida provisória, essas desculpas meio tortas, entrem em contato com a central de crédito, que o Damasceno é o terror dos gerentes de todas as regiões e cidades do estado de São Paulo.
Quando o Damasceno liga, os caras saem tudo correndo. Bom, uma das desculpas que o governo deu, assim, relativa a ter tido poucos desembolsos da folha de pagamento, é que não, é porque teve a suspensão de contratos de trabalho, então foram medidas concorrentes, suspensão de contrato, financiamento da folha dando estabilidade e tal. Bom, não é verdade, né? Porque isso é verdade apenas para 5,9% das empresas. Não precisa de recurso, porque reduziu a jornada ou suspendeu o contrato, né? Só para 5,9%. O resto não, isso não foram instrumentos concorrentes. A linha desembolsou pouco, porque ela é carimbada apenas para a folha de pagamento e porque ela tem um teto de faturamento muito restritivo. Só por isso que ela rodou pouco. Tá? Bom, vejam que a performance dela tem melhorado. A operação aprovada começou com 8 em abril, depois em abril, maio, 40 e 3 de junho, 67% de quem procurou, reduziu quem está em análise e ficou em equilíbrio quem foi negado, que são essas coisas das anotações e tal, não sei o quê. Então, tem melhorado. Neto, a nossa preocupação aqui, a demora em aprovar esse MP é grave pelo seguinte, muita empresa, trabalhadores estão voltando da suspensão de contrato, né? E eles têm estabilidade, e a empresa ainda não está girando, não está conseguindo vender. Exatamente. Vai ter que pagar salário. Cadê o dinheiro, meu Deus? Entende? Aí que ela não pode demitir, porque ela suspendeu, e vai ter que pagar o salário. Né? São 3,5 milhões de trabalhadores que estão voltando, sem recurso para financiar a folha, como é que vai fazer? Responder a ação trabalhista? Né? Não tem como, né? Tem algumas empresas, Renato, que estão arriscando, estão demitindo e vão jogar isso para uma ação trabalhista lá na frente. Mas isso é a morte, né? Porque, na verdade... Sim. É desespero, né? Desespero, cara, porque eu não sou... Isso é com a Luciana, não tenho nada com isso, mas como a gente teve que se meter nisso para usar na nossa capacidade, porque assim, né, é importante dizer, a gente às vezes esquece de... Essa linha, vamos dizer, o sonho de consumo da equipe era que esse recurso voltasse para o Tesouro. Não usou, vai voltar para o Tesouro. Não. Não pode voltar. E aí a gente mostrou a gravidade da situação. Por isso que eu sei que eram 3 milhões, 4 milhões e meio, não sei, de trabalhadores, e eu sei que a penalidade para a empresa é você pagar os 100% daquele período que o cara ficou afastado e mais o período que ele teria estabilidade, é a morte. Você vai pagar 4 mil de salário, mais a rescisão. Absurdo. Exatamente. Entendeu? Então, por isso que eu aprendi, embora seja a área da Luciana, né, eu tive que aprender porque a gente usou esse argumento no documento que a gente fez para o governo e para a Câmara, né? Bom, o que foi realizado aqui só realizou 11,3%, tá vendo? Foram dos 40 bilhões, só 4,53 desembolsados até 30 de junho, né? São Paulo com 1/4 disso, né? 1,75 contra 4,5, né? A média por empresa é R$40 mil, né? E um universo de trabalhadores no Brasil contemplado com folha financeira de quase 2 milhões, 941.399. Os bancos que mais operaram tanto no Brasil quanto em São Paulo, em primeiro lugar o Itaú e o Santander em segundo, e o Bradesco em terceiro, né? Tanto no Brasil quanto em São Paulo. O Banco do Brasil, dos bancos grandes, é o penúltimo, tá certo? E a Caixa dos bancos grandes é o último, são os bancos públicos, né? Pelo menos o Banco do Brasil é parcialmente público. Bom, aqui estão as nossas propostas, né? Como está até 30 de junho, 360 mil até 10 milhões, vocês conhecem essa primeira coluna. O que a gente propôs para o relator, para o Zé Vitor, do PL de Minas Gerais? Que fosse até 31 de dezembro. Não vai até 31 de outubro. Bom, que fosse até 100 milhões. Ele incluiu até 50 e o Senado voltou para 10. Ontem, né? Que o limite financiável fosse de R$ 3.135 por mês e por trabalhador, que é o salário médio da indústria, que paga mais do que a média da economia. E que, além disso, tivesse 100% deste valor pego para a folha de pagamento, 100% de giro associado para uso livre. Né? Então, eu financio R$100 mil na folha, eu tenho direito a mais R$100 mil para capital de giro, para pagar fornecedor, pagar energia elétrica, pagar aluguel, pagar IPTU, seja o que for. Né? Também não ficou, mas o que ficou é
100% da folha por 4 meses. Eles, além dos 2 iniciais, eles colocaram mais 2. A gente propôs um juro de 3%, eles vão deixar no 3,75%, a gente propôs aumento de prazo, eles vão deixar no 36%, mas isso não é problema. A gente propôs quem não financia a folha em banco, e ele acatou, né? Se financiar de outra maneira, não só para quem tem. E eles incluíram também que até 15 mil por trabalhador, se houver dívida trabalhista, você pode usar financiamento para quitar. A nossa briga, Neto, é voltar para os 50. Tem outras brigas, que eu não vou entrar em detalhe aqui, vai tirar dinheiro daqui e botar ali, mas a briga central é para que volte para pelo menos 50 milhões. É suprimir a mudança que o Espírito Amin fez no MP 944, porque senão a gente acha que a linha não vai rodar e o recurso vai voltar para o Tesouro. Até porque 31 de outubro, como está demorando muito, já ficou apertado, né? Tem uma outra linha antiga também, que é a parceria Caixa-Sebrae e garantia do FAMP, né? Então, FAMP é um fundo de aval também, tá? Eu tenho para MEI até R$81 mil, com o valor máximo é 12.500, para MEI não é o caso. Vamos pegar a pequena empresa que está na ponta, entre 360 e 4.800. Eu financio por CNPJ até R$125 mil, uma carência de 12 meses, uma amortização após carência de 36, né? E uma taxa de juros média em torno de 15,3, com garantia do FAMP, que é esse fundo de aval do Sebrae, tá? Desde que o banco seja credenciado. Esses aí são os bancos credenciados, Banco do Brasil, Caixa de Desenvolvimento São Paulo, Santander e Sicoob. O limite de garantia do FAMP até 80% da operação varia conforme o porte da empresa, modalidades de crédito. Essa aqui, essa tabela, que eu não vou entrar em detalhes, são os limites desse fundo de aval, e embaixo em vermelho, quanto se cobra por o uso desse fundo de aval, que é o FAMP. Tá? Bom, agora vai começar a ficar divertido. Pronamp. Muito bem. Pronamp para micro e pequenas empresas até 360 mil e para faturamento entre 360 e 4.800. Até 30% da receita bruta obtida no ano de 2019, que é a cartinha que as empresas receberam da Receita Federal, que tinha um código e tal, não sei o quê. Vocês sabem da história para quem usou. Para quem pelo menos tentou usar. Taxa de juros Selic mais 1,25. Selic pós-fixado, obviamente, mais 1,25. Hoje estaria em 3,5%. Né? 36 meses de prazo, 8 de carência, garantia de até 100% de operação do FGO. Não se percam na sopa de letrinhas. FAMP é um fundo de aval, FGO é outro. Fundo Garantidor de Operações, também é um fundo de aval, sem custo para o operador. Né? Caso a cobertura não se dê em 100% pelo FGO, poderá haver um complemento do FAMP, por isso que eu falei dele antes, desde que a instituição financeira seja conveniada com o Sebrae. Né? Não posso usar para lucros e dividendos e não posso demitir empregados por 60 dias a partir da data de contratação da linha de créditos, mais 60 dias eu não posso demitir. Também tem contrapartida de emprego. O que é o FGO? É esse garantidor, fundo garantidor de crédito. Ele tem quase 16 bilhões, né? Ele quando eu chego em 85%, a operação individualmente é garantida em 100%, né? Mas quando eu chego em 85% desse recurso, ele para de operar. Então, eu poderia emprestar com isso até 18,7 bilhões, que é a alavancagem. O gestor é o Banco do Brasil, como eu já falei, até 100% do valor financiado, 85% da carteira, que é essa alavancagem que eu já me referi, tá? E sem custo. Bom, aí é o seguinte, tinha quando o Pronamp começou, os bancos resolveram mexer no regulamento, porque isso não estava previsto em lei, dizendo o seguinte, olha, 80% do recurso vai para a microempresa, né? Até 360 mil, e 20% para as pequenas, até 4.800. A gente brigou muito para que essa trava fosse removida, né? E fosse por ordem de chegada, pelo demandante, e não com carimbo, né? Chega do carimbo, é por quem chegou, quem está precisando, quem chegou, correu atrás, é empreendedor, desde que fatura até 4.800, leva. Bom, isso foi muito bom, mas aí o dinheiro acabou, né, Neto? Sim, acabou muito rápido, né? O Banco do Brasil e Caixa Itaú já suspenderam as operações porque o dinheiro acabou. Ele vai entrar em operação no Bradesco, em torno do dia 20 de julho, segundo informações do Damasceno, né? Que falaram para ele, e no Santander, dia 3 de agosto, né?
As instituições habilitadas estão nesse site aí. Ele rodou muito bem, reparem, ele rodou 11 bilhões e 700 milhões. Em São Paulo foram 3 bilhões, 34 mil operações. Aí, olha o valor médio para a microempresa, R$ 47 mil, para a pequena, quase 130 mil. Ali estão os bancos que desembolsaram, à esquerda, a Caixa 109, no valor médio, 4 bilhões no total, Banco do Brasil quase 5, Itaú 1,900, BDMG, Banco da Amazônia e Banrisul, que não são aqui com a gente, né? Enfim, é uma linha que rodou muito bem, uma oferta de recursos bastante razoável num preço excepcional, né? Na taxa anual. Preço de país desenvolvido, né? Essa taxa de juros, preço normal, na verdade. Bom, aqui é a história da contrapartida, que eu falei do emprego, né? A lei foi publicada em 19 de maio, em 19 de maio tinha 50 funcionários, né? Eu solicitei a linha em 19 de junho, um mês depois, e o banco liberou em 23 de junho, né? Então, eu tenho que manter, 60 dias após a liberação dos recursos, eu tenho que manter essa quantidade de funcionários. Isso está na lei, está ali o artigo 3º tal, que explica isso. O que a gente fez para o Pronamp? A gente propôs que não tivesse limite de faturamento. Imagina, se com 4.800 foi assim, imagina se não tivesse limite. E que não houvesse restrição de grupo econômico, porque se a sua empresa juntar 2 grupos econômicos, você é sócio de 2 empresas e dá mais 4.800.000, você não pode ter o financiamento, né? E mandamos agora, ontem, uma carta, o presidente ligou, não, ontem não, porque estava internado, anteontem. Enfim, antes da Covid, vai. Ele mandou uma carta para o Guedes, falou com o Guedes, pedindo um aumento de 20 bilhões no FGO para ampliar a oferta de recursos desse programa que está rodando muito bem. É uma coisa que a gente está muito concentrado para ver se prepara, inclusive, emendas no Legislativo para ampliar o uso desse recurso. Bom, agora é o PEAC, que é o que tem, não se percam nas letras, é o que tem o FGI, medida provisória 975 e 977. Bom, aqui é o seguinte, ó. PEAC é o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, MP 975, o objetivo é facilitar o acesso a crédito e tal, né? Empresas com faturamento entre 360 e 300 milhões, por isso que eu falei, junto com o BNDES lá que nós já falamos, é uma das poucas linhas que atende às médias, né? Linhas do BNDES, exceto cartão e linhas subsidiadas, exatamente, a gente pediu cartão, mas eles não, né? Porque eles não querem mais cartão. Limite de operação entre 5 mil reais e 10 milhões por agente. Eu posso, em 2 agentes, fazer 20 milhões. Né? Operações de crédito contratadas até 31 de dezembro, que é o prazo de contratação. Aí, assim, ó. Originalmente, a taxa de juros... Atenção para a confusão. Eu vou falar bem devagar agora. Originalmente, a taxa era de 1,2% ao mês, que dá 15,4% ao ano. Tá certo? Nós brigamos muito com o pessoal da Febraban, tá certo? A batalha das análises técnicas, a deles e a nossa. Nós pedimos 0,77. A gente está convicto que dá para chegar a 0,77. O relator, o Efraim, que esteve na reunião da Fiesp, ele falou do 0,8, para me entregar uma análise 0,8, muito bem feita, obrigado. Era a nossa, a da Fiesp, tá certo? Mas ele ficou por 1, porque ele ficou com temor que os bancos fossem empossar recursos, né? Então, ficou com 1, então vai de 15,4 para 12,7. Né? E vai ter outra mudança que eu vou dizer adiante. O prazo de operações é de 12 a 60, carência de 6 a 12, não tem a exigência da CND, etc, etc. Bom, esse é o programa. Aqui são as instituições habilitadas, né? As agências de fomento, inclusive a Desenvolve São Paulo, Banco Safra, Sofisa, Bradesco, Daicoval, enfim, né? E certamente vão entrar outras instituições financeiras aí no uso do FGI e PEAC. O que dá garantia ao PEAC, a linha de crédito, né? A linha de crédito pode ser a linha do próprio banco, pode ser uma linha do BNDES, mas o que importa é que isso tem um lastro de garantia, de um seguro, digamos, né? Que é o FGI, que tem 20 bilhões, como, digamos, 20 bilhões em calção, para garantir os empréstimos. Da mesma coisa, empresa em 360 mil e 30 milhões, e 300 milhões, desculpa.
eu vou garantir até 80% do valor principal. O banco está correndo risco em 20%. Né? Originalmente, a proposta dos bancos era cobrar entre 3,8% e 5% do valor da garantia, dependendo do prazo e do valor a ser financiado. Também atuamos no relator do Efraim, isso foi extinto, não tem mais cobrança disso. Tá? É claro que isso está na Câmara, ainda precisa da aprovação do Senado. Né? É igual a folha de pagamento, isso está na Câmara, precisa da aprovação do Senado. Bom, também vão ser pedidas 100% do valor de crédito em garantias pessoais, constituídas pelo tomador ou sócios. Né? A análise vai depender do agente financeiro. Por que isso? Porque é o seguinte, o banco, como esse dinheiro é do Tesouro, o Tesouro quer rigor pelos bancos para que os caras não tomem dinheiro emprestado e deem um balão, não paguem nada e sobra tudo para o Tesouro, que na verdade sobra para a gente. Né? Então vai ter a garantia sim, mas em adição à garantia vão ser solicitadas garantias. Né? Ele não pode ser usado para cartão, que é o crédito rotativo, nem para financiamento da folha, enfim. Mas qualquer outras linhas ele pode ser usado. Como é que era o custo? O custo podia chegar nesses dois exemplos aí em 19,2% ou 16,4% ao ano, com aquela taxa de 1,2% mais a cobrança da garantia. Nós conseguimos derrubar isso aí para 12,7%, em qualquer modalidade. Né? É o que eu falo, não é, que sensacional, você vai de 20 para 12, mas é melhor 12 do que 20. Né? Os juros foi para 1% ao mês e não tem mais cobrança no uso da garantia. Tá? Bom, então é isso, essas são as principais mudanças, foi para 1%, 12,7%. Só que aí tem o seguinte, né? É importantíssimo isso. Veja, olha o imbróglio que é o Brasil. O arcabouço jurídico, como é confuso, né? Como assim, a gente tem essa MP votando na Câmara, ainda não foi para o Senado, por enquanto, apesar dela ter votado 1%, a Câmara, e não cobrar o uso do fundo de aval, mas o que está valendo é a edição original da medida provisória, que é 1,2%. Então, tem banco querendo vender por 1,2%, mais o uso da garantia, mais seguro prestamista, mais não sei o quê, mais um monte de coisa. Então, assim, houve um acordo de cavalheiros entre o relator da Câmara e a FEBRABAN, né? Isso foi dito na reunião da Fiesp, dizendo que não, que eles vão cumprir o que está aprovado na Câmara, mesmo antes da votação do Senado. Então, primeiro, se quiserem cobrar mais, avise a central de crédito as razões que banco, que agência, tudo. Né? Acima de 1. Até podem cobrar acima de 1. Até podem. 1 é o valor médio. É o valor médio que é premiado para os bancos se eles cobrarem em torno de 1. Os casos de cobrança acima de 1 serão, digamos, aspas, penalizados. E abaixo de 1 serão premiados. Se o banco quiser empurrar seguro, empurrar não sei o quê, empurrar não sei o que lá, o próprio governo, o Ministério da Economia, né, que, enfim, fez coisas legais, também tem esse site aí para entrarem lá e reclamarem que quiseram empurrar tal e tal produto para eles, e isso não faz parte do pacto para o uso da linha. Tá? Esse é o prêmio que eu falei, né? Então é o seguinte, eu só vou dar o conceito, não vou entrar. Conforme o que eu empresto para pequenas ou para médias, eu tenho limite de cobertura da carteira do banco, que vai de 20% a 30%. Repara que quanto maior for a taxa, é só para vocês entenderem esse conceito. Se for menor do que 1, que é a média, eu tenho cobertura de 25%. Se for maior do que 1,25, que é a última linha, a cobertura é só de 2,5%. O risco de exposição é total do banco. Não tenho garantia do FGI praticamente. Então, por isso que eu digo, é uma penalização ou um incentivo a cobrar taxas menores. Tá? Bom, saiu no jornal, né? O presidente, quando foi falar com o presidente da República, com o Guedes, sobre o FGI, que a taxa estava alta, e aí, enfim, isso foi reduzido e tal. A gente fez uma série de propostas no FGI, também não vou entrar em detalhe, inclusive usando o FGO para complementar o FGI, para alavancar, mas o FGO já rodou tão rápido que não vai dar para fazer isso mesmo. Né? Tem a PEC das maquininhas, talvez seja interessante para vocês, que foi uma inclusão, isso não tem a ver com a gente, assim, não é proposta nossa, mas uma inclusão do Efraim, empresas que é o relator, né,
com receita bruta inferior a 360 mil, que tenham tido vendas ou de bens ou serviços, enfim, no sistema de pagamento com cartão, né? São 10 bilhões que vão ser retirados lá da folha de pagamento, daqueles 40 lá, e vão entrar nesse programa aqui com prazo de 36 meses, carência de 6, taxa de 6% ao ano. O limite de financiamento é até 2 vezes a média das vendas mensais pelas maquininhas, limitado a 50 mil reais. É para pequena empresa, mais do comércio, mas pode ser que seja interessante para vocês até mesmo mostrar isso para os, sei lá, para os clientes de vocês. Aqui é uma tabela que tem essas linhas todas que eu falei e o público que ela atinge, mas tem uma melhor que essa, que é a que a gente fala, eu e o Damasceno falamos que é para imprimir, que é essa daqui. Aqui eu tenho as linhas que eu falei, eu tenho as taxas médias, eu tenho em cima eu tenho os níveis de faturamento, as taxas médias em cada uma e o prazo e a carência de cada uma. Tá? Essa tabela é um mapa geral de tudo que eu falei. Né? E, de novo, é um mostruário. A gente precisando detalhar, precisando articular algumas operações, nós conseguimos marcar com os agentes, com os bancos, enfim, para detalhar e para ver que desenhos e políticas são possíveis de serem feitos. Agora o Zé vai entrar. Ô Zé, Damasceno? Tô aqui. Você muda daí ou você quer que eu mude aqui? Você vai ter que mudar daí, porque eu não consigo mudar daqui. Nossa central de crédito, Zé. Bom, então, só relembrando que o Renato comentou que eu tinha que falar do BNDES Pequenas Empresas, né, Renato? Sim. Que era a parte do financiamento, né, os principais bancos que operam, né, as taxas, né, e no BNDES Pequenas Empresas é importante dizer que ele pode também ter a cobertura do PAEC, né, que o Renato acabou de falar, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Então, alguns bancos que já começaram uma fase piloto a implementar o PAEC, que é o FGI, pode ser que o banco, que se estiver operando o fundo garantidor com produtos BNDES, essa linha do BNDES Crédito Pequenas Empresas pode ter o fundo garantidor como garantia, né? Então, aqui nós temos a central de crédito, né? É uma ferramenta que nós criamos, né, em março, final de março, logo no início da pandemia, onde que é a demanda, a gente faz a captação das demandas das empresas, né? E fazemos a interlocução dessas demandas com os agentes financeiros. Hoje, né, a parceria desses atendimentos são mais de 10 agentes financeiros que nós temos na rede, né? Os 5 principais bancos, né, estão conosco aqui atuando, as 2 cooperativas, e além nesse espaço da central de crédito, que está lá no site lá da Fiesp do coronavírus, a gente tem esse canal de relacionamento com as instituições, temos a parte de conteúdos, né, com as FAQs de todos esses produtos, com perguntas e respostas, aí os principais produtos que o Renato acabou de fazer a apresentação, tem as FAQs com perguntas e respostas, e também temos o feirão de crédito digital, que eu falo mais um pouco no final. Renato, você passa mais um aí? Pronto. Aí, então, aqui a gente já atendeu mais de 589 empresas na central de crédito, né? Essas demandas vêm vindo desde março, demandas de todos os tipos, tá? Demandas que as empresas tiveram dificuldades, desde quando o banco informou que não conhece o produto, que o produto não está disponível, né? Que o gerente desconhece a portaria ou o regulamento, ou que a taxa ficou mais elevada, né? E não foi isso que foi divulgado. Demandas que procurou o produto no banco e o banco informou que o produto está esgotado, como o caso do Pronamp. Ou seja, a gente tem vários exemplos aqui e de empresas que estão com dificuldade até de acesso mesmo ao banco. Então, a gente atendeu já 589 empresas, 325 empresas já foram enviadas para os bancos, tem um grupo de demandas de empresas que estão sendo já tratadas. Hoje foi um lote grande de demandas de empresas para os bancos, né? E 62% dessas empresas, né, já tiveram retorno dos bancos sobre as demandas que foram apresentadas. Essas demandas são encaminhadas para o segundo nível do banco, não é para o gerente de relacionamento, né? Essa equipe de segundo nível faz a tratativa e orienta, né,
os gerentes de relacionamento que fazem o contato com o cliente, né? Como que deve dar encaminhamento às tratativas dessas demandas, né? Muitas delas por dificuldades de acesso, né? Ou às vezes o gerente não entendeu a oportunidade que poderia gerar a operação, né? Nós conseguimos aí reverter, e aí conseguimos já de 25% das demandas que apareceram, que estavam negadas, se transformaram em aprovadas, né? 28% das demandas continuam em análise e 47% dessas demandas foram negadas, né? Então, a gente tem de diversas justificativas que o banco dá, ou às vezes nem dá justificativa para a empresa, porque o crédito dela está negado ou porque ela não tem um limite para a linha de financiamento. Nós fazemos esse caminho junto ao banco para apresentar que a demanda da empresa, colocar isso para o banco e o banco poder fazer um retorno mais assertivo e mais efetivo da demanda que a empresa apresenta. Mais um, Renato? Já Né? foi. Aqui está o site. Então, a dica da central de crédito se a empresa já conversou com o banco de relacionamento, já falou com o gerente, e mesmo assim está com dificuldade de o seu pleito dar andamento dentro do banco, o caminho é fiesp.com.br/coronavírus. E, na sequência, aí a gente tem o slide da FAQ do crédito, né? Aí tem o passo a passo da central. Todo você entra no site do coronavírus, tem um banner azul, central de crédito, tem até o destaque do Pronamp, que hoje é uma das linhas mais procuradas. A gente, no próximo slide, a gente mostra o passo a passo, né? Canal de dificuldades de acesso, e clica no botão, preenche o formulário. Esse formulário cai aqui, né, na central conosco, a gente dá tratativas. Muitos deles a gente entra em contato, passa orientação para as empresas, né? Aqueles que já vem mais detalhado, mais definido, com um produto mais específico, a gente já encaminha para o banco, mas muitas das empresas findam recebendo o nosso retorno, o nosso contato, e a gente finda dando uma orientação, não só desse produto que ele questionou, mas também de outros produtos que estão com dificuldades. No próximo slide, a gente vê que nós temos aí as FAQs de crédito, que eu já comentei. As FAQs têm todas as linhas das principais medidas emergenciais, inclusive Pronamp, o FGI já está aí, o FGO, o Pronamp, né, Pronamp FGO, e a linha de crédito do BNDES principal, que é o crédito de pequenas empresas hoje, que já esgotou os 5 bilhões, e agora tem mais uns 5 bilhões aí para as empresas utilizarem esse recurso. No próximo slide, a gente verifica o feirão de crédito, né? E o feirão de crédito, o formato do feirão é com o objetivo das empresas que ainda não conseguiram. A gente tem muita reclamação de empresas que não conseguem falar com o próprio banco, né? Liga, deixa recado, o gerente não retorna, não consegue ter acesso ao banco, algumas agências foram fechadas e ainda permanece esses problemas, né? Então, as empresas que têm essas dificuldades, né? Falta de comunicação, demora no retorno, um canal de contato, a gente consegue, através do feirão de crédito, solicitar ao banco que faça um contato com a empresa e agende uma reunião virtual, né? Para atender essas demandas de financiamento, né? As empresas são contatadas por meio das principais plataformas de comunicação, WhatsApp, Teams, Zoom, Skype. Eles fazem contato com as empresas, fazem essa reunião, a empresa apresenta a sua demanda e a Fiesp faz todo o acompanhamento dessa demanda, né? Junto com o banco. Se a demanda prosperou, se ela não prosperou, de que forma, como que está o andamento, se ela está em análise, se já foi recusada ou se ela já foi aprovada. A gente aí já tem mais de 315 empresas que foram inscritas no feirão, 322 estão em atendimento e mais de 1.000 em negócios gerados. Eu não falei que na central de crédito a gente já gerou mais de 42 milhões de negócios gerados na central de crédito. Aí a gente já totalizou aí quase um total de 43 milhões de negócios gerados entre feirão de crédito e central de crédito. E, para finalizar, né, o passo a passo aí, também lá no canal da central de crédito, tem todos os conteúdos de crédito que a gente disponibiliza para as empresas. Essa apresentação do nosso webinar, que foi no dia 25, que a de hoje está mais atualizada, que a gente vai disponibilizar para vocês, mas também a apresentação do webinar está lá.
a central de crédito, com as dificuldades de relacionamento, o feirão de crédito, temos um canal de perguntas e respostas sobre as dúvidas do FGI, PEAC, que a gente disponibilizou a partir da reunião de segunda-feira da diretoria da Fiesp, que abrimos esse canal para as empresas que tiverem dúvidas do FGI, PEAC, a gente possa poder tirar essas dúvidas, né? E temos também, a gente está implementando novas soluções aí na central de crédito, novas ferramentas, e tendo esse encaminhamento, a gente pode dar as tratativas necessárias para atender as demandas do setor. Só voltando um pouco da questão do matching, que o Renato comentou, dentro dessa esteira de atendimento da central de crédito, do feirão de crédito, a gente tem uma parceria muito forte com o BNDES e o matching que nós queremos fazer, né? Podemos fazer até um piloto com o Cianfesp, de identificar as empresas que poderiam ter, através dos CNPJs associados do sindicato, a gente poderia encaminhar para o BNDES, ele pode rodar na sua plataforma, né, identificando as empresas que poderiam ter acesso a produtos BNDES, e a gente fazer uma comunicação mais assertiva, conjunta, mostrando quais os produtos que aquela empresa poderia ter acesso, né, através desse matching conjunto, né? Entre outras soluções, como a reunião que o Renato falou com o BNDES, que a gente pode programar, identificar outras campanhas que vocês identifiquem que são os produtos mais necessários para as empresas do setor, a gente pode customizar isso com vocês. Renato, é contigo. Isso aí. Agora, as perguntas que vocês quiserem fazer, estamos à disposição. Já acabei. Aqui a apresentação finalizamos. Nós acabamos já a apresentação. Acho que como o nosso grupo hoje é pequeno, aqueles que tiverem interesse, fazer alguma pergunta para o Renato ou para o Damasceno, acho que pode abrir o microfone e fazer diretamente, por favor. O Renato e Damasceno, uma pergunta aí. Eu sei que a gente tem várias linhas e a gente teria que, material extenso, a gente teria que olhar esse material, digerir esse material. Existiria a possibilidade de, sei lá, de marcarmos de alguma forma dentro do Cianfesp, alguém está lá para estar respondendo presencialmente? Eu sei que não é feito isso, mas às vezes alguma pequena empresa prefere ir lá tirar alguma dúvida. Dá para fazer, dá para ligar para o Damasceno ou mandar a questão, entendeu? Assim, tá. A gente tem feito, o Damasceno tem atendido todo mundo. É claro que às vezes não é na hora, né? Mas com todo mundo ele tem falado e feito a mediação, não só para tirar dúvida, né? Embora a gente tenha deixado, como disse, não só na apresentação, mas no site, tem os fax, super. E se acontecer isso, se acontecer aquilo, está tudo lá detalhado, mas se ainda assim não tiver dúvida, liga para o Damasceno ou manda o e-mail pela central de crédito que a gente esclarece, não tem problema. O que eu não posso, assim, fica ruim para a gente sair do posto. Ok. Não, perfeito. É isso. É um só. Eu sei que a equipe é reduzida, mas assim, como é para o Cianfesp, a gente puxa a equipe toda para cá, certo? Não tem problema nenhum. Mas a gente pode fazer o seguinte também, Renato. A gente deixa o José aí na Fiesp e o Damasceno fica conosco. Perfeito. É uma volta. Agora, dentro da proposta do Neto e pela colocação do Damasceno, eu entendi que o que nós poderíamos fazer pelo levantamento do CNPJ dos nossos associados
identificar as linhas possíveis para cada empresa e aí fazer, com base nisso, fazer um matching, verificar, olha, empresa X tem possibilidade de usar tais produtos. Faremos um matching para trazer essa empresa, apresentar para ela os produtos que estão disponíveis e aí auxiliar nesse acesso. É isso, Damasceno, que eu entendi? É assim, o matching pode fazer vocês encaminham a base de CNPJs, né, para nós. A gente faz uma interlocução com o BNDES. O BNDES roda na plataforma que eles têm, onde eles conseguem visualizar se a empresa se tem algum empecilho que poderia contratar alguma solução do BNDES. Ou seja, né, se ela a dificuldade de certidão nesse momento não, mas ele faz esse tipo de pesquisa, né? Se ela já tem algum problema para que não possa tomar o financiamento do BNDES, então ele consegue rodar na plataforma do BNDES ao CNPJ da empresa e verificar se a empresa, por exemplo, essa empresa poderia estar apta a financiar produtos BNDES, né? E aí a gente, a partir dessas métricas de seleção, nós conseguimos elencar, dependendo do perfil da empresa, pelo faturamento, né? Os produtos do BNDES que tem por faturamento para aquela empresa, e vocês fariam uma comunicação para um grupo de empresa. Para aquele faturamento tem esses produtos, para aquele faturamento tem outros produtos, né? E aí a empresa e os caminhos que ela pode buscar para fazer esse financiamento, né? Perfeito. Qual um complemento? É assim, na hora que eu pego o CNPJ, se a empresa tiver restrição cadastral grave, o BNDES vai dizer, ó, essa aí precisa se acertar. O que é bom, porque demanda a capacitação, a organização do cara e tal. Eu achei interessante essa proposta porque não cria expectativa, né, para o empresário, né, e nem um melindre, né, porque nós chamaríamos para uma reunião as empresas que têm essa possibilidade de acesso. Quem está bem, é isso aí, quem está bem, é isso mesmo. Oi, Neto. E qual o tempo que isso levaria, hein, Renato e Damasceno? Se a gente fornecer a lista de empresas nossas, quanto tempo vocês levariam para nos fornecer os dados? E aí, Zé, como é que foi lá no outro? Em uma semana a gente tem esse retorno aí do BNDES e para a gente poder trabalhar nas comunicações por produtos. Eu acho que em uma semana a gente consegue fazer esse trabalho junto com vocês. Nós com o BNDES e depois voltamos com vocês. Tá. Hein, Celso, isso é possível porque você já tem o CNPJ de todas aí? Já temos. Eu acho que... Eu só não sei juridicamente se a gente poderia mandar. Pode, não tem problema. Pode sim. É público, não é? A lei de acesso à informação lá é só para pessoa física, jurídica. Exato. A Serasa faz isso com você todo dia, Nigro. Não, isso eu sei. É que eles têm a caneta lá, eles podem, né? A gente não tem aqui. Não tem problema. Nós conseguimos mandar, Neto, a gente tem condições de mandar ainda hoje para o Damasceno essa lista. Tá, tranquilo, vamos fazer isso. Tá bom. Agora, outra coisa. Fala, Zé. Eu posso fazer uma pergunta, só uma dúvida. Eu posso dar o capital de giro para poder fazer investimento? Ou vou ter problema, alguma dificuldade posterior? Fala, Zé. Seria qual produto? Linha de BNDES ou aquela linha do crédito? Não, eu quero aproveitar o capital de giro do programa do coronavírus, pegar esse dinheiro e utilizar para mim investir em outras máquinas e ferramentas. Do Pronamp? É o Pronamp? Não, do próprio capital de giro, correto. Vamos falar. É isso que foi apresentado agora, esse programa do coronavírus agora. Do FGI. Do FGI. É correto. O que você quiser, faz o que você quiser. Tendo dinheiro, posso fazer o que quiser. Posso fazer o que quiser. Só analise o seguinte. Se essa linha não é mais cara do que, eventualmente, alguma do BNDES que seja de investimento. Você entendeu? Às vezes tem um Finame
que é voltado exclusivamente para investimento, que pode ser que seja mais barato do que essa linha que é para giro, entendeu? Na realidade, seria um investimento. Eu não sei como tem, seria, mas sei lá, eu vou fazer ferramentas, vou fazer montagem de ferramentas. Ao invés de comprar a máquina, vamos produzir a máquina. Então, Entendi. existem os programas muito... Sem problema. Pode fazer. O uso é livre, né, Zé? Do FGI. A linha do FGI é capital de giro e investimento. Tá? Essa é a função. Aliás, o FGI é Fundo Garantidor de Investimento. O I é de investimento. É que eles adaptaram para giro, mas pode usar para investimento. Então, eu agradeço. Imagina. Obrigado. Ô, Nigro, assim, a minha sugestão é o seguinte, ó, além dessa história do CNPJ, que eu acho bem bacana, né? Eu acho, se vocês quiserem, né, Zé, a gente pode armar alguma reunião com alguém do BNDES para discutir aquele de cadeias produtivas, discutir esses outros produtos, entendeu? Eu acho que dá a gente... Eu acho isso importante. Depois desse levantamento. Exato. Claro. E só reforçando a pergunta anterior do investimento, ô Zé, o BNDES tem uma linha que financia a construção de máquinas, que talvez tenha taxas melhores. Depois você passa para eles, tá, Zé? O link. Talvez seja melhor. Tá? Zé, existia uma linha antiga, que é para as empresas que estão investindo em inovação para atender as normas, né, de produtos, normalização. DNRs, não. Isso. Essas linhas ainda são operadas hoje? É BNDES ou FINEP que você está falando? Acho que era BNDES, ou FINEP, né, Tô? Que eu conhecia... Eu acho que era FINEP. Era FINEP, Eu vou dar uma olhada. A FINEP a gente não tem falado, a gente tem uma relação bacana com a FINEP. A gente tem falado porque discutir inovação agora está meio complicado, né? Exato. Então, por isso que a gente não... Mas, assim, a gente dá uma investigada, o Paulo Rocha lá vê e a gente dá um retorno depois. Perfeito. Mais alguma pergunta? Por favor. Não. Olha, como não temos mais perguntas, eu acho que a gente já sai com uma demanda boa, né? Com uma tarefa aí. Claro. E hoje eu vou procurar passar essa lista para o Damasceno. Te encaminho a lista. E aí, assim que tiver os dados, a gente poderia sentar e conversar, realmente montar grupos de reuniões com algum representante do BNDES mesmo, né? E se for até o caso, se vocês acharem que é interessante e viável, trazer esses bancos que mais operam com as linhas. Então, se nós vamos fazer uma reunião para falar sobre cadeia produtiva, quais são os bancos que mais operam cadeia produtiva? Aqui não tem banco. Esse é direto com a empresa âncora, de cadeia produtiva. É verdade. Não tem banco. Tá? Aí você tem que achar as empresas do teu segmento que poderiam ancorar o empréstimo. Entendeu? Perfeito. Eu acho que assim, a gente não tem perguntas porque assim, o assunto é tão vasto e tantos números que a gente recebeu que assim, a gente tem uma lição de casa aí para o final de semana inteiro, certo? Exatamente. Eu acho que vocês vão ser culpados por muitas brigas em casa, certo? Todo mundo vai ficar fazendo conta. Algumas pessoas que passaram pela sala me mandaram mensagem agora há pouco no particular, pedindo depois que a gente passe, que a gente colha, vê a possibilidade da gente colher essas informações no FAQ e fazer informativos específicos, né, para os associados, né? Porque ele falou, nossa, são muitas informações, muitos produtos que nós não sabíamos que existiam. A gente tem informação isolada, cada hora aparece informação sobre um produto, mas o pessoal não se atenta, né, ao que realmente está disponível, o que está sendo trabalhado. Tem uma descrença muito grande, né, pela pequena e a média empresa, que muitas vezes não consegue o acesso, né? Então, Não, mas, Celso, agora vamos olhar para a gente mesmo. Isso não é defeito, mas assim,
A minha sugestão, o Zé está aí, eu estou aqui, enfim, né? Mas a gente fez os FAQs, Celso, justamente para fazer uma pré-informação, preparar para super fácil de digerir, de entender, perguntas e respostas, super encaixado, né? Para que o cara, quem vai tomar o crédito, corte caminho, e aí ele já chegue na central com uma coisa mais, com um problema mais real, digamos assim. Exatamente. Tipo esse aqui. Ele quer investir, tarará, olha, tem um investimento para construção de máquinas, isso não está no FAQ. Agora, o que está no FAQ já ajuda um montão. Agora, por outro lado, Negro, tem uma coisa pitoresca que é o seguinte. Isso que eu vou falar não é lenda, isso é verdade. O Zé, eu que vou contar, porque eu sou chefe do Zé, melhor eu contar do que ele, porque é ruim. Óbvio que você vai contar, hein? Eu vou contar. É o seguinte, não conta, não. É o seguinte, Negro, a gente montou um dos primeiros FAQs que a gente... Isso não é piada. Um dos primeiros FAQs que a gente montou foi da folha de pagamento. Sim. Programa de... Foi uma das primeiras linhas que saiu e tal, não sei o que lá. Aí eu falei para a equipe que estava fazendo o FAQ, eu falei assim, a primeira pergunta é assim, o que o FAQ, o programa da folha de pagamento financia? Resposta, financia a folha de pagamento. Até 2 salários. A minha equipe quase me matou. Você acha que os caras... o programa chama financiamento da folha de pagamento, você põe uma pergunta dessa, você quer chamar os caras, deixa a pergunta assim. O Zé cansou de receber ligação, né? Depois do FAQ pronto. Eu estou com dinheiro da folha de pagamento, eu não posso comprar matéria-prima, não? O programa financia a folha de pagamento. Eu posso pegar o dinheiro da folha de pagamento para trocar minha dívida no banco e usar isso daí? Não, porque o dinheiro financia a folha de pagamento, né? E, aliás, ele vai direto para a conta do trabalhador. Então, o FAQ é para filtrar isso, para que já chegue uma... A gente sabe a vida de vocês, que vocês não têm tempo, mas se o cara, no final de semana, já que ele vai brigar com a família, então vai no site e vê o FAQ. Porque as linhas da crise estão... Aí o cara anota, aí a gente ajuda a aprofundar. Mas o geral é super bacana que tá ali. Entendeu? Não, Essa apresentação monstro, essa apresentação armário, fica com vocês para... Aquele resumo no final foi muito importante, porque por ali você acha e você vai buscar lá a informação lá dentro. Exato, no FAQ. É isso aí. É verdade. É isso aí. Aliás, o Negro agora falando aqui, tive uma ideia. Naquela tabela, depois, você que é bom nessas coisas, quando você botar as linhas, põe o link para o FAQ. O cara entra na tabela, clica no link e já cai no FAQ. Legal. Tá vendo? Isso vai ser bom. Maravilha. É isso. Estamos à disposição, manda os CNPJs e a gente articula aí o que a gente puder ajudar. Então, obrigado, Renato. Obrigado, Damasceno. Obrigado. Renato e Damasceno, obrigado das informações, foram bastante úteis. Eu sei que é bem extensa e muitos números para a gente digerir, mas isso dá um ânimo que, assim, porque o que a gente tem encontrado no mercado, ouvido algumas empresas, eu vou lá no meu banco e não tem nada. Ele me pede um monte de coisa que não sei o que, e eu não consigo, o cara acaba desistindo, começa a entrar em desespero, procurar outros caminhos que são piores. Então, assim, com isso, ele vai saber que, sim, tem uma Fiesp, tem um Cianfesp amparando, onde ele pode sentar, conversar, trocar uma ideia e realmente a gente vai achar uma solução em conjunto para ele. Muito obrigado a vocês, obrigado aí, a apresentação foi excelente, obrigado aos participantes, estamos abertos a estar discutindo e a estar tentando nos ajudar. Esse que é o grande intuito do Cianfesp, apoiado pela Fiesp, é ajudar as empresas. E vamos continuar fazendo isso porque nós vamos sobreviver a tudo isso. Nós vamos passar, está difícil, mas nós vamos sobreviver e vamos sair mais fortes dessa pandemia toda aqui. É isso aí. Beleza. Obrigado pelo convite, Negro. Obrigado você, obrigado, Damasceno, obrigado aos participantes aí. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.